Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Pensamento Solto. Eu sou Ana Kelly Souto. Hoje vamos falar de duas forças que sempre caminharam lado a lado: a estética e a natureza. A natureza sempre inspirou os artistas, mas um escritor, um artista, ao descrever, ao ilustrar a natureza, ele simplesmente cria um cenário ou ele molda um jeito de ver o meio ambiente, ver a cidade, ver a natureza. Hoje falo com dois escritores interessantíssimos daqui de Goiás e que escrevem de maneiras diversas sobre a questão da natureza. Vamos falar com o José Carlos Guimarães, que é autor do livro Desafios do Antropoceno. Ele é artista, é historiador, é design gráfico. Seja bem-vindo, José Carlos. Obrigado, Ana. É uma satisfação estar presente aqui no seu programa, né? Que está sendo um sucesso aí. Obrigada. Agradecer pelo convite. Nossa, que título! Desafios do Antropoceno. É palavrão? O que é isso? Desafios do Antropoceno. E falaremos também com o querido, que é apresentador também. Tem um programa interessantíssimo na TV Dimensão, que eu tive o prazer de participar. Ele convida pessoas, personalidades goianas, da cultura, e é local, né? É da cidade de Senador Canedo. Está muito forte com a parceria com a Academia Canadense de Letras, Isso. né? Gente, confira, TV Dimensão tem programas bacanérrimos lá. E falaremos, ele tem dezenas de livros, literalmente dezenas, né? Quantos livros? São 12. 12 livros, e ele é graduado em Direito, em Psicologia, tem várias pós-graduações. E hoje falaremos de várias coisas, mas este livro em especial, Poeira Vermelha. Poeira Vermelha. A terra de Goiânia é vermelha, né? Até a questão do Césio, quando o Ciron retratou, ele colocou como... Tem a ver com a terra de Goiânia? Tem a ver, e tem a ver com a música antiga também, né? Poeira Vermelha. Por ser um livro de linguagem regionalista, então tem a ver com a terra nossa. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada, Léo. Satisfação é minha. Bom, vamos começar com o livro do José Carlos, Desafios do Antropoceno. O que é antropoceno? Mas você é historiador, você é artista, como é que você foi se meter a escrever sobre antropoceno, sobre meio ambiente? Como que é isso? Qual foi a sua inspiração? Pois é, Ana. Eu tenho um amigo meu que diz que eu sou polímata, né? Que é aquela coisa de você gostar de várias coisas. Eu, na realidade, eu me considero um curioso, sabe, Léo? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu acho assim que tudo me interessa. Tem um lado negativo, né? Às vezes você não fixa numa coisa só. E aí, eu sou desenhista, né? Minha primeira habilidade é ser desenhista. Agora eu voltei a pintar, estou pintando. Mas sou formado em História, né? Eu sempre gostei muito também de política, então acho que História ela tem muito a ver com isso. E aí é um assunto que me interessa muito, porque, por outro lado, a gente também tem uma atividade comunitária ali na região leste, em que a gente faz uma prática de ativismo ambiental e acaba que essas questões que estão colocadas nesse livro aí, elas são muito pertinentes nesse contexto de estar refletindo sobre riscos antropogênicos, que é o que esse livro trata. É um tema interessante, pertinente, que cabe toda a sociedade, mas a sua pesquisa para escrever o livro foi uma pesquisa bibliográfica, foi uma pesquisa experimental? Ela tem muitas citações, porque, evidentemente, como isso não é opinião, né? Inclusive, no lançamento, eu fiz questão de deixar isso claro para as pessoas. Isso não é opinião do Zé Carlos, porque seria irrelevante o que eu acho. Na medida que você vai lendo e se informando sobre os 3 temas que eu abordo, eu fui constituindo uma bibliografia. É muito baseado em reportagens, né? Em jornalísticas. Mas eu achei pertinente também ouvir entrevistas, ler alguns artigos científicos para fundamentar melhor, e livros
Então, tem todas essas citações. Aí tem em torno de 300, a minha bibliografia, embora o livro seja pequeno, em torno de 300 notas. É muita coisa. Hoje você é meu convidado, uma honra em recebê-lo, Obrigado, mas né? estou aqui para fazer perguntas difíceis. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Por que eu vou fazer? Por que farei perguntas difíceis? Porque quando fala de meio ambiente, Sim, virou um jogo de cabo de guerra, né? Tem gente que quer acabar com o humano em defesa da preservação da natureza. Outro ala quer patrolar a Amazônia e asfaltar em cima. Então, assim, parece que são dois pontos, às vezes até lunáticos de defesa, né, dessa sim. perspectiva. Então, uma coisa que eu perguntei, por qual o fundamento da sua pesquisa, se foi uma pesquisa experimental, se é uma pesquisa bibliográfica. Eu sou popperiana, assim, do ponto de vista da ciência, né? Então, uma coisa que o Popper fala muito é que uma única pessoa, e olhe lá, às vezes vai à fonte, fotografa, investiga, analisa. E se por algum motivo deliberado, má fé, erro simplesmente, ou ainda que depois daquele evento, daquela experiência tenha mudado, aquilo vai se repetindo. E a gente vê isso muito no jornalismo. Quando a gente se interessa por um tema, você vai procurar nos jornais, é a mesma foto, o mesmo texto, às vezes até o mesmo erro de digitação, de português, porque parece que só um foi lá e viu e os outros replicaram. Então, quando se fala de meio ambiente, eu gostaria de saber essa lisura, essa fundamentação para escrever, que é um tema importantíssimo, né? Mas como seria? Mas você já me disse que tem mais de 300 fontes, né? Então já me parece que é algo bastante sólido. Eu acho que é o seguinte, eu tive a preocupação, inclusive porque é o seguinte, os temas que são abordados aí, conforme você está vendo na capa aí, é Terceira Guerra Mundial, inteligência artificial e aquecimento global, do qual decorre as mudanças climáticas, tá? E aí, no aquecimento global, eu fiz inclusive questão de citar um cientista que nega, que é o professor Molion. Que assim, você entra lá nas redes sociais, você vê ele negando que isso procede a questão do aquecimento global. Porque eu acho que é importante você colocar pontos de vista diferentes, né? Quando eu discuto, por exemplo, inteligência artificial, eu faço a mesma coisa. Eu coloco aqueles que acreditam que a IA ela pode criar máquinas assassinas que podem se voltar contra a humanidade, tem aqueles que acham que é uma balela, né? Por exemplo, o professor Miguel Nicoleles, que é um cientista que está aí nas redes sociais, o Brasil inteiro já ouviu falar do Miguel Nicoleles. Ele acha que é puro marketing e é pura balela. Eu cito as duas visões. Primeiro, porque eu não sou um especialista na área. Como eu disse, eu sou uma pessoa curiosa, que evidentemente ativista. Procurei fundamentar o que eu estou argumentando, mas eu achei prudente e importante colocar as duas visões em jogo. Sim. E por que eu acho que é importante você colocar, inclusive, Léo, a questão do risco, da possibilidade de que venha acontecer, no caso da IA, máquinas assassinas? Porque tem cientistas que acreditam nisso. E eu acho que por uma questão de prudência, de precaução, a gente não pode ignorar as pessoas que acreditam que isso possa se tornar possível. Excelente. É interessante isso aí que você falou, Zé, porque a gente comentou isso lá no podcast, lá no Cabeça Aberta. Eu acho que o seu livro ele deveria realmente ser uma leitura obrigatória aí nas escolas, porque tem muita gente que não pensa sobre o assunto. E essa questão que vocês falou especificamente, é bom a gente ressaltar que escritores, eles têm uma certa visão, talvez multifacetada e ampla. Você vê Asimov ou outros, muitos dos escritores, eles previram cenários que no futuro aconteceram, invenções, e muita gente acaba vendo a literatura, mesmo que seja algo ficcional, uma realidade futura. Exatamente. O seu livro, Léo, Poeira Vermelha, do que trata esse livro? Ele a capa é instigante, é uma imagem de, qual que é? É uma casa?
É uma casa lógico. rural, é um ambiente rural, né? Sem energia elétrica, tem um lampião aí, você vê cenário, vê uma viola caipira, galinhas, ou seja, você vê todo aquele contexto do que é rural e rústico. O pintor aí, artista plástico Edson Pinto Rodrigues, já faleceu, e ele fez essa obra, eu fiquei muito honrado, baseado numa época em que a gente reunia, tinha em Goiânia um encontro, chamava Lavourartes. Lavourartes virou Sociedade dos Artistas Livres. O que é isso? A gente reunia e fazia saraus. A gente lia conto, declamava crônica, poesia, tinha peça de teatro, dança, várias artes diferentes. E ali, ele ouvindo alguns dos meus textos, ele fez isso em tela. Você tá E me brincando? Foi presenteou inspirado no que você escreveu. no meu trabalho. Uau! Qual é o nome do artista? Edson Pinto Rodrigues. Que bacana. Saudoso Edson. Muita gente boa. Falecido. E ele trata, são contos, né? Então ele trata desse cenário, da rotina, da vida, do meio ambiente, da relação entre pessoas, o conflito entre sociedade, região urbana, região rural, conflito entre animais e homens, e por aí vai. Então ele tem também uma proposta ousada, porque você trabalhar com linguagem regionalista é algo difícil de você ter uma certa aceitação no universo, né? No universal, no campo universal. Mas ele teve uma experimentação interessante, porque ele tem um trabalho estético, modéstia à parte, acredito que primoroso. Então ele teve alguns contos que são desafios estéticos, de você montar uma história dentro de uma proposta de referência física. Então ele tem também esse esmero da linguagem. É um livro que, por mais que eu tenha demorado a escrever, acho que em 2 anos, eu devo ter digerido isso aí desde a minha infância. Sim. Mais de 30 anos para poder fazer isso. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, você escreveu tudo neste... Não, é porque aquilo vem... só aos 50 anos, às vezes você conseguiu botar no papel uma coisa que vem sendo processada ao longo da vida. Eu conversei com muita gente de uma simplicidade incrível, mas de uma sabedoria também incrível. Pessoas... Uma curiosidade, Léo. Você já morou na roça? Eu tive uma infância que ela foi Porque meio... é muito, assim... Sim. Você caracteriza muito bem. Eu tive uma infância mista, urbana e rural. Você então, ia uma voltar. vivência física mesmo. Eu era daquela criança que saía de manhãzinha cedo e voltava já à tarde da noite. Ficava o dia inteiro no mato, em aventura e tudo mais. E ali eu conversei com pessoas, com indígenas, pessoas que viviam mesmo esse ambiente. Pois é. E aí, o texto do José Carlos, que a gente chama de José Carlos, mas ele assina como artista, você assina Guimas, né? Desafios do Antropoceno, antropos, né? Homem, né? Etimologia da palavra. E ceno seria o quê? O novo? Na realidade é o seguinte, o Antropoceno, ele é uma época geológica na Que idade da sucede. Terra. Que sucederia qual? O Holoceno? Tem um químico, o Paul Crutzen, que é um químico, foi que estabeleceu esse conceito, ou pelo menos foi a primeira pessoa a utilizá-lo. E para as pessoas entenderem, a demarcação temporal seria a partir do século XIX com a Revolução Industrial. Que começa a construir essa época antropoceno. Antropocênica. E aí, o Antropoceno, ele teria dois momentos. Então, por exemplo, ele teria começado com a Revolução Industrial na Inglaterra, finalzinho do século XVIII, na realidade, né? E ali, em 1950, há o que os especialistas chamam a grande aceleração. Que é quando o processo industrial ele aumenta de forma exponencial, queima de combustíveis fósseis. Quando você olha os gráficos, você fica impressionado que assim, você sai da planície e sobe o Everest, os gráficos da poluição ambiental. Aí a fabricação de plástico,
fabricação de automóveis, Sim. naturalmente. Se E não aí- tem uma relação direta, coincidiu bem na época. Mas o termo antropoceno, né? O antropos é homem e seno é o quê? Significa? Pois é, aí é que tá, é porque seno, ele é... A etimologia do grego, eu confesso para você que eu não tive a curiosidade de conferir. Entendo. Agora, antropos é homem, mas É. Mas me chamou a atenção porque, assim, o Holoceno, né? Eu fiquei imaginando que seria o holos, né? O holos é o todo. isso. E o antropoceno, eu penso que a perspectiva e o referencial está no homem. Tá no homem. No homem. Mas me estranha um Mas aí pouco tem, isso. pois é, mas é justificado pelo seguinte, exatamente por essa razão, porque assim, essa questão de datação geológica, quando você vai olhar a datação geológica, é muito complexa, Uhum, sabe? Os termos, eu inclusive faço essa relação aí no livro, uhum. é uma relação extensa e complexa. Uma pessoa leiga assim, ela pode ficar meio perdida. O antropoceno é exatamente porque é o momento em que o ser humano, de fato, se torna uma força geológica capaz De mudar o ambiente que ele está. Muda a estrutura climática, muda a terra, o muda... ambiente em que ele vive. As extinções que houveram ao longo da história geológica da Terra, do antropoceno para trás, foram todas De uma outra ordem, de uma outra... ordem, natural, assim, a acidez dos oceanos, processos vulcânicos. porque esse é um argumento, né? A Terra sempre mudou, tudo tá mudando o tempo todo, desde Heráclito, mas agora é uma mudança de uma outra natureza. De uma outra natureza, e que está associado diretamente a um ser animal que vem a ser nós, os seres humanos. E isso me parece meio contraditório, eu não sei o que o Léo Sim, pensa, ia falar. porque na antropoceno, né, aqui o todo, né? Então, o Holoceno seria o Holos. Então, toda a natureza em mudança, em construção, que calha aí de ser o período da última era glacial, surge a agricultura, a civilização. Então, aí está na perspectiva do Holos, do todo. Agora, Se eu não tiver enganado, o seno vem do grego kainos, novo. Depois novo, né? pesquisam aí. Eu imaginei que era novo mesmo. Então, assim, um novo homem. Uhum. E aí, esse novo homem, eu fiquei imaginando isso. Eu tinha entendido que era novo. Um novo homem, que ele muda agora a configuração. Por outro lado, me parece que essa perspectiva da tecnologia, das revoluções tecnológicas que estamos vivendo hoje, se o homem é o centro e fez isso, ao estabelecer aí tecnologias, é meio que um tiro no pé, não é não? Porque, de acordo com o seu livro, porque você elucida a possibilidade de nós estarmos criando tecnologias que possa destruir com nós mesmos. Começamos a destruir a natureza, mas isso em algum momento pode voltar com um efeito rebote sobre nós. Então, esse antropoceno corre o risco de nós nos autossabotarmos. Exatamente isso. Assim, mas eu acho que seria um dilema, não sei se a palavra seria um dilema, porque o processo tecnológico, ele realmente se expande muito a partir da Revolução Industrial, né? E o que o ser humano faz? Quer dizer, eu inclusive uso um termo no livro que é o seguinte: por que eu acho que é um tanto quanto inevitável tudo que está acontecendo? Eu não sei se isso é uma determinação do próprio processo econômico, mas o termo utilizado é o seguinte: é inexorável. Ou seja, a tecnologia, ela não vai parar de desenvolver. Ela não vai parar. Mas aí eu discordo. Porque eu acho que a ciência... Ótimo. Eu acho que a ciência, a gente às vezes tem uma sensação de não que as tecnologias... Não estou dizendo que eu concordo, eu estou dizendo que é colocado dessa forma. Mas dá a impressão, não tem como voltar atrás, os bancos agora, se você quiser ser atendido no caixa, não existe, não tem como, é daqui para frente, é para lá. Sim. Mas coisas acontecem que eu não saberia atribuir à natureza, que muda, por exemplo, se você pegar as tecnologias dos incas, dos maias, dos egípcios, aquela forma de construir o mundo sumiu, desapareceu, não sabemos como aquilo foi construído. Nada garante, não sei o que poderia acontecer, mas que essa forma de construção tecnológica, por algum motivo, possa ser interrompida e você tem uma outra estrutura. Mas eu aí nesse sentido eu já discordo, porque do meu ponto de vista, e me parece lógico, ele é acumulativo, o progresso tecnológico. A ciência acumulativa está muito positivista. Para desaparecer essa forma de tecnologia que temos aí, vai ter que vir uma
Hecatombe. Ou hecatombe. Infelizmente. Eu não sei. Eu tô vendo, por exemplo, a questão das redes Trabalhamos para que sociais. isso não aconteça. As criancinhas odeiam postar na internet, essa geraçãozinha mais novinha. Quando vê a mãe fazendo vídeo pra postar, ele, não vai postar não. Eu não sei se as redes sociais vão ter muito futuro com essa geração novinha, não. Não tô falando dessa que já tem 20 anos, não. Tô falando dessa novinha criança que tá nascendo agora. Não sei se vocês têm observado como eles não gostam. Eu acredito que eu lido muito com criança também, então, assim, existe um processo mesmo de retrocesso aí nesse quesito, mas eu encaro com um outro olhar, meio que pessimista. Não é Seu saudosista. comentário, mas fala aí. Sabe por quê? Hoje em dia, as crianças estão cada vez mais com acesso, óbvio, às informações, às tecnologias. Só que, por outro lado, esse acesso ele é ampliativo, porém muito raso. Eles não mergulham muito em alguns temas. E o uso e o desuso, ele faz com que as novas tecnologias sejam uma praxe. Vou explicar o que eu estou dizendo. Por exemplo, telefone. Hoje em dia, quase ninguém usa mais o telefone para ligar. Pode ser que no futuro não tenha mais telefone para ligar para ninguém. Pode ser que, às vezes, rede telefônica mesmo para ligar não exista mais. Vai ser só um aplicativo. Aliás, vai você vê ser alguém mensagem. assim, você pode ver que ele tem, que já é tiozão, tiazona. Eu sou um deles. Ô, Léo, mas... Não, sim, conclui seu E acontece isso. A gente vê que há uma sequência de fatores que eles vão como se fosse, o Zé Carlos está falando, uma cachoeira, ou então a bola de neve, vai só aumentando. E eu não vejo, da minha perspectiva aqui, racional, também alguma mudança. A não ser que haja um retrocesso ou... Pois é, mas em cima disso aí, o que eu ia comentar aí, que a Ana colocou a questão das redes sociais. Nos países escandinavos, particularmente a Suécia, eles estavam voltando Pro caderninho. ao caderno e ao livro. Porque eles perceberam, assim, a perniciosidade que é a criança. Eu tenho uma dificuldade de na rede achar social, que há só um avanço sem naquele... controle. Sabe, porque igual uma obra de arte, nas artes plásticas, um texto, você escreve, depois que ele tá pronto, você não sabe para onde que ele vai, como vai ser a interpretação daquilo. Nem é seu mais. Nem é seu mais. Então, eu penso que as revoluções tecnológicas, nós estamos vendo algo agora. Mas eu não saberia dizer de onde, porquê, quando e se, mas eu não vejo como improvável de dar uma guinada e ir para um outro lado, talvez até pior, ou melhor, não se sabe, porque é tudo muito imprevisível, assim, a história, quando você olha para trás. Basta olhar as antigas civilizações que não sobraram nada. Por que a nossa seria Eu diferente? acho, Ana, que tem... É uma questão complexa, né? E assim, Porque, essa visão assim, fatalista, uma coisa eu que acho que você dá um certo estuda- desespero. Mas Sabe, não é não fatalista. tem como voltar Não é atrás. fatalista. Quando eu coloco essa discussão, eu, por exemplo, eu não fecho questão que vai... Se eu fosse uma pessoa pessimista ou fatalista, Você nem teria escrito eu teria ali. escrito o livro. Aham. Ele é para dizer, gente... É um chamamento para ninguém estar dispensado desse É debate. um chamamento. Agora, evidentemente que se o problema existe, a gente tem que chamar atenção para ele. A gente não pode ignorar, porque se ignorar, a possibilidade do pior acontecer, na medida em que os poderes constituídos, digamos aí, tanto do Estado quanto das corporações estão interessadas em lucro. Eu considero que o Estado, via de regra, é corruptível, né? Então, assim, eu acho que o terceiro elemento que está em questão aí que pode fazer a diferença, Léo, é a sociedade. Sim. Porque a sociedade é ela que consome e é ela quem vota. Nesse sentido. Então, assim, o livro ele é nessa perspectiva de alertar as pessoas para que, olha, a gente tem que estar atento a toda eleição em que a gente vota, né? A gente tem que saber o que a gente consome, porque é o nosso futuro que está em jogo. Se depender de quem nos vende ou em quem a gente vota, o futuro não parece ser muito promissor. Eu vejo uma questão assim, a própria natureza, ela se pauta pelo equilíbrio. Então eu tento observar a vida também consumindo dois polos dos extremos para ver o que um lado está dizendo, o outro lado está dizendo, assim como o José Carlos tem feito. E
eu não me agrado tanto. Eu sei que hoje tem uma certa modinha, ou até muita gente ganha dinheiro com um fator apocalíptico e com o medo. Vira até um marketing. Vira um Cria marketing. igreja, Sim. vende livro, Não curso. só a igreja. Exatamente. É meio que o Nicolau eles falam. E tem muita gente que vai nesse tipo de conteúdo. E também, por outro lado, o radicalismo não consegue mudar uma sociedade de imediato. Vê o que aconteceu recentemente no Nepal. Tentaram ali barrar, né? Questão de redes sociais, questões de internet. O pessoal se rebelou, virou animal, virou bicho. Então a gente tem que ter cuidado e olhar, observar essa questão do equilíbrio. Se pautar mesmo. E aí, o ser humano está realmente contribuindo para o fim do planeta? O que a gente pode fazer? Como que a gente pode pensar hoje para já agir no amanhã? Tendo cuidado com esses extremos. Eu acho, Ana, que assim, uma preocupação que eu tenho e que eu começo a debater nesse livro, que eu inclusive cheguei na entrevista que a gente teve lá com o Léo, comentei sobre isso também. Muito boa a entrevista. Eu anunciando a concorrência no meu podcast, mas o podcast Cabeça Aberta, do Léo Teixeira, que tá lá na TV Dimensão, muito bom. Eu estive lá, o Zé Carlos esteve lá. Então, assim, foi para um outro lado da conversa. Então, se você gostou desse papo, vai lá que você ainda amplia. Isso aí. Isso aí. Que é o seguinte, que eu estava dizendo que eu acho que a política, um certo descolamento assim parece que ela não está conseguindo acompanhar esses problemas que são problemas globais. Então, a gente vê hoje, você inclusive, que me parece que você tem um estudo da questão do poder, pelo próprio Popper. Eu estudei Popper, Assim, do meu ponto de vista, me parece que esse momento histórico que a gente está vivendo, ele está indo exatamente na contramão do que deveria ser feito. Porque a gente está numa tendência muito grande de nacionalismo, né? Os países, assim, fechando as fronteiras, cada um olhando para o seu interesse. Quando o movimento deveria ser o oposto, por parte das lideranças mundiais. Eu acho que a gente tem que ter porque os problemas são globais. Esses problemas dependem, assim, se você fechar as fronteiras, se você olhar apenas para o seu umbigo, igual está acontecendo na atual conjuntura na política mundial, enquanto esses problemas estão crescendo assim de forma exponencial, porque tem um fator tempo também. A gente tem aquecimento global. Você pega o aquecimento global, a questão de passar acima de 1,5 graus Celsius, o risco que isso representa. Daqui 5 anos, você não terá mais condição de voltar atrás e tomar uma atitude. Eu endosso tudo isso que está falando. Penso que até onde eu consigo entender é real, é verdadeiro. E ainda que não fosse, mais do que isso, ainda que não fosse, a olhos nus você vê que os rios estão mais feios, estão mais sujos, estão mais nojentos. Então, assim, isso é fato. E eu não gostaria desse mundo assim. Não gostaria que as espécies de animais desaparecessem, que as espécies de plantas desaparecessem. Estava aqui outro dia conversando com o Hamilton Carneiro, aqui nesse podcast. Ele escreveu aquela música Frutos da Terra, que ele vai falando cajuzinho e vai citando todas as frutas do cerrado como uma forma de um glossário para que, se um dia desaparecer os frutos do cerrado, fique imortalizado ali na letra. Olha que coisa linda e real. Talvez um dia exista só essas frutas na música do Hamilton Carneiro, né? Menos que a gaita que ele achou feio, não colocou para preservar a rima. Vai mais ser feio. Então, eu concordo, ainda que não houvesse um impacto de fim do mundo e tudo, só o fato de espécies desaparecerem já me parece muito agressivo. E isso é real, acho que ninguém diz que não existe, que os macacos, os chimpanzés estão desaparecendo, que pássaros estão desaparecendo. Mas o que me pega, Zé Carlos, é que eu tenho uma certa desconfiança da política do governo. E aí eu não estou dizendo que eu sou anarquista. 3. Eu não estou dizendo que eu sou anarquista, que não vamos votar bem. Tem que votar bem, tem que vigiar, tem que controlar, tem que ter muito cuidado e exigir. Mas, ao mesmo tempo, eu boto muito mais fé que não é o Putin, não é o Trump, não é a ONU, não é ninguém disso. Parece que essas
resoluções megalomaníacas de pactos, de agendas internacionais, fizeram as pessoas pegarem um certo ranço. Primeiro que fazem, não assinam. Assinam e não cumprem. Umas jogatinas de... E aí todos, sem exceção, né? E ainda aqueles que assinam, quando você vê, ele tem uma empresa que está extraindo um certo produto lá e por isso que ele quis preservar. Não quero falar mal de empresas brasileiras de cosmético alguma, mas várias empresas de cosmético que sustentam, nós vamos para a Amazônia retirar um óleo do coco X para fazer e é sustentável. Eu não vejo isso exatamente dessa maneira, muito devagar com a Andor, porque eu não sei... Você acha que tem muito marketing? Tem muito marketing, viu? Que preservar, ter compromisso com o meio ambiente, dá lucro. Então, um banco fala assim, meu papel é reciclado, nananã, e a pessoa meio preocupada com a questão ambiental fala, vou preferir o banco X, porque o papel dele é reciclado, porque ele não imprime papel. Ele não imprime papel é porque ele não quer gastar. Então, eu vejo muito dessa maneira. Exatamente o que eu penso. Parece que todo desenvolvimento dá para ser sustentável. Não sei se todo desenvolvimento dá para ser sustentável. Então, me parece que as pessoas foram criando uma certa ojeriza desses planos megalomaníacos internacionais que tem a ver com políticas. E, nesse sentido, eu gosto muito do Roger Scruton, que é um filósofo britânico liberal. E ele tem um livro chamado Filosofia Verde, que ele fala exatamente disso. Tanto da perspectiva da natureza, à esquerda ou à direita, ele usar não é isso de maneira bem... Ele é liberal. Coisa do globalismo, não? Não, ele é o contrário. Ele acha que cada um tem que cuidar do seu quintal. Porque assim, E aí ele traz um aspecto muito interessante, que ele fala assim, quando as pessoas limpavam as suas ruas, e os vizinhos se organizavam ali. Ele fala da Inglaterra. Aos poucos isso foi passando para a prefeitura e agora ninguém mais responsável por isso. Ele dá esse exemplo para ilustrar, né, apenas. Então, a conexão com o outro, com o vizinho, com o amor, com o cuidado, foi se perdendo, da impressão que é só a prefeitura que limpa, que é só o Estado que limpa. É uma questão de cultura. Você pode pegar países orientais, por exemplo, no Japão, as crianças, elas limpam, são responsáveis pela limpeza da própria escola. Inclusive, os vasilhames que comem, elas vão limpar, secar e guardar. Olha, nós aqui latinos, ou na América, vai em qualquer shopping. Pessoa se alimenta e larga lá, porque o outro serviçal vai levar. É uma sempre falta o outro, de cultura. É o Estado, é o outro, nunca é ele, é o responsável. Isso. Exatamente. Eu acho, assim, a minha avaliação é que eu acho que é um meio termo, sabe? Eu não acho que... Seja tanto. Eu não acho que é só o Estado que é responsável, ou que só a sociedade seja responsável. Eu acho que todos nós somos responsáveis. Seria uma visão holística, talvez. Não sei se o holismo cabe para esse entendimento. Mas eu acho que todo mundo é corresponsável. O Estado tem sua parcela, a sociedade tem sua parcela. Eu acho que o Estado tem sua parcela no sentido de... Porque, vamos concordar, querendo ou não, as pessoas são influenciáveis. As pessoas não vão... Eu, por exemplo, eu sou de um movimento comunitário aqui na região leste de Goiânia, por isso que eu falo da questão do ativismo ambiental. A gente lá luta para salvar uma mina e criar um parque ali no bairro Água Branca. Então, assim, vivendo essa experiência, Léo, a gente sabe que é importante as pessoas se envolver, elas têm que se envolver. Agora, tanto melhor se o Estado e quem pode influenciar as corporações, se as corporações não vão fazer isso, que elas estão visando lucro. É aquilo que a Ana falou, que eu acho que é muito pertinente, que assim, as empresas, elas entram na moda e agora... Vamos colocar um senhorzinho para ser um atendente no caixa, né? Estamos fazendo a nossa parte. Não, acho que está fazendo é porque está na onda, do ponto de vista do marketing é bonito, sabe? Hora que mudar a circunstância, dane-se o velhinho. Desde que ela esteja obtendo lucro e esteja fazendo uma boa imagem para a sociedade. Parece que a ética foi substituída pelo capital. Se for hoje é muito mais fácil você devolver um produto do que foi anteriormente. Porque aumentou o compromisso ético com o consumidor? Não. Porque tem Instagram, porque você marca, porque você avalia. Então, ser ético dá lucro. Exatamente. É muito simples. Então, assim, porque a lógica do empreendimento capitalista é ter lucro.
cara vai fazer o que dá lucro para ele. A gente sabe como são as pessoas. E assim, tem uma lógica nisso, né? É para dar lucro. Não é para fazer bonitinho para ninguém, o capital, do meu ponto de vista, não. Né? Então, assim, eu não espero muito, Léo, de corporações que elas vão, ou que o Estado também. Não, eu acho que é todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que coparticipar, De ser todos esses corresponsável. desafios do antropoceno, político, ético, ambiental, qual que você destaca, assim, que seria o cerne? Dá para destacar uma coisa? Não. Você fala do ponto de vista de perigo, qual que seria mais iminente? Sim. Pois é, aí é que tá o detalhe. Isso é muito relativo e também complexo, porque assim, você Não pega, dá por para exemplo, separar a uma Terceira coisa. Guerra, Uhum. que eu coloco aí. Terceira Guerra pode nunca acontecer. Agora, os analistas internacionais estão colocando assim, agora, ontem, com essa história da Polônia lá, os drones russos lá na Polônia, a gente já pode ter entrado na Terceira Guerra e não tá Sem sabendo. saber. Que ela vai descambar para algo pior. E como que isso Você pega reflete? IA, por exemplo, a IA. Porque IA, Ana, de uma forma muito simples, para as pessoas que estão nos assistindo entender. Faça uma tábula rasa e entenda o seguinte. IA, existe IA fraca e IA forte. IA fraca é tudo que nós temos aí nos dispositivos celulares, no streaming, né? É que o ser humano está no controle dela. Isso é IA fraca, né? É um banco de dados que você vai lá e minera lá, e ele obtém uma resposta para você de uma forma assim, na velocidade da luz, porque é na velocidade da luz, né? Que funciona. A IA forte, que é o que se teme, é teórica, ela não existe. A IA forte é a possibilidade de que máquinas assassinas, elas possam chegar no estágio em que vai haver essa transição e que essas máquinas vão emergir no universo da tecnologia e vão tirar o ser humano do esquema. Tem cientista que acredita nisso. O Geoffrey Hinton, cito o Geoffrey Hinton, que ganhou o Prêmio Nobel de Física do ano passado, né, que era aquele cara do Google. O Miguel Nicoleles, né, que eu estou citando aqui, sempre para colocar o ponto de vista contrário. O Miguel Nicoleles acha que é balela. Ele tem uma entrevista dele que ele meio que assim, ele não cita o Geoffrey Hinton, mas a gente sabe que é o Geoffrey Hinton. Que ele esnoba o Geoffrey Hinton, tipo assim, pô, tem um maluco aí dizendo que vai acontecer não sei o quê. Eu não penso dessa forma. O cara ganhou um prêmio Nobel de Física. Você vê os vídeos do cara, ele está muito preocupado realmente com isso. Ele também é da área de cognição, estuda cognição, sabe? É um cientista, ele entende muito bem de cérebro também, ele sabe o que ele está falando. Você pega Max Tegmark, que criou aquele Future of Life Institute lá, que propôs uma moratória, não sei se vocês lembram disso, uma carta moratória das empresas de tecnologia. Eu li o livro dele, um livro dele, Vida 3.0, eu acho que o cara é muito sério. Ele faz ponderações no livro de que, assim, pode nunca acontecer. Sim. Mas ele abre a possibilidade que possa, porque para ele... Muitos daqueles resultados já são práticos hoje. A inteligência, na avaliação dele, a inteligência é informação. Ela independe se o suporte vai ser carne ou se vai ser silício. Entendo. Ela é informação. Inteligência é informação. Então, assim, como é que eu não vou ponderar o que esse cara está argumentando? Ele é um cientista também, ele é físico. Né? Então, assim, eu tenho que ponderar. Eu acho que é prudente ponderar, por precaução, que essas pessoas estão falando. Você viu que no começo Vai do acontecer? ano... Não sei, mas é o que você perguntou. 2035 seria uma data limite, assim, para haver a singularidade que é essa transição. Você viu que no começo do ano o pessoal ligado à OpenAI, eles colocaram a inteligência artificial, uma para dialogar com a outra, e eles estavam falando, uma falando com a outra, criaram linguagens diferentes para que ninguém pudesse entender, e antes de criar essa linguagem, eles estavam fazendo conjecturas sobre o futuro, ciborgue, humano híbrido, questão de guerra, de extermínio, se a humanidade, né, se ela corrompeu o planeta, o que a IA poderia, como que ela poderia parar, se seria possível imantar alguma consciência ou um espírito em um ser ciborgue. Ela estava falando sobre isso antes de criar uma linguagem para não ser detectada. Agora eu me lembro do historiador
da sua área, Você falou uma coisa. o Hobsbawm, né? Hobsbawm, Essa questão perfeito. no livro, né? Essa questão da linguagem das IAs, né? A IA pode ir criando uma linguagem própria que a gente fique fora, né? O Hobsbawm, eu me lembro naquele livro, a História do Século XX, a breve História do Século XX, no capítulo que ele fala da ciência, ele fala de como os Estados Unidos se tornaram essa potência. Ele fala que primeira metade do século, o mundo todo experimentou formas de governo totalitárias e que, de certo modo, pinçou ali as principais cabeças, os principais cientistas do mundo e que levou os Estados Unidos muito adiante com as suas universidades. Ao mesmo tempo que a ciência desenvolve muito, ele fala que houve uma implosão, porque a ciência se faz no diálogo, né, na interação, nos congressos, e não como o professor Pardal no fundo do quintal. Exatamente. E então a linguagem científica foi se tornando tão sofisticada, os jargões tão sofisticados, que dentro de um próprio departamento de física, se tem 2 grupos de pesquisa, que um não participa do outro, a discussão ficou impedida, porque ficava tão radicalizado, aprofundado, que não tinha como participar. Se isso acontece entre pensadores, cientistas humanos, imagina a IA nesse aprofundamento da ciência. Podemos ficar absolutamente de fora do páreo, né? Da discussão. Não sabemos nem do que está falando, se é de comer ou passar no cabelo. Tem uma expressão que o Léo usou aqui que eu acho que é importante, que... Em passando, eu cito no livro, mas assim, eu não cheguei a aprofundar nessa questão. Mas que é a pergunta que eu me faço, e que é muito filosófica, Ana, você que é filósofa, e que eu acho que, assim, dá pano pra manga também, que é a questão da... Sempre que fala de IA, inteligência, né? Mas eu considero que a consciência é algo que transcende, que vai muito além da inteligência, né? E aí eu me pergunto, mas vem cá, quer dizer, suponha que haja um IA forte, ou seja, essas máquinas que vão se voltar contra o ser humano, ela será consciente? E aí a conclusão que eu cheguei é que independe, esses autores que eu li, né, o Max Tegmark, por exemplo, independe que será consciente. Só precisa ser inteligente, mais inteligente do que a gente. Até porque a gente, às vezes, nem tem consciência. Nem tem acesso à nossa consciência. Tá vendo, tanto que é filosófico? A gente, teoricamente, temos consciência. Você falou IA agora, a expressão IA. Eu me lembrei, a primeira vez que eu ouvi esse termo IA na minha vida foi primeiro dia de faculdade, aula inaugural na UFG, que convidaram o professor Weber, da engenharia elétrica, eu acho, e para fazer essa aula inaugural na filosofia. E eu me lembro que o calor, o primeiro dia de aula sentada, 95. Eu levei a palestra inteira para descobrir que IA era inteligência artificial. Foi o primeiro dia que eu ouvi essa expressão, porque acho que ele falou no início, ou partiu do princípio que a gente já sabia, e eu não sabia, ele só falava IA, gente, mas... Aí depois, descobri. Foi meu primeiro aprendizado no primeiro dia de aula. É dos anos 50. 95, tem tempo. Mas eu não sabia. Tem história. Já é antigo. Mas como que você acha que isso tudo reflete na escrita, na obra de arte, no trabalho do escritor, na literatura, na Pode música? impactar, porque hoje em dia a inteligência artificial já está criando músicas, já está escrevendo livros, tem gente vendendo curso, ensinando você a criar e-books, criar livros em questões de minutos. Quer dizer, até a questão de autenticidade autoral... de agora, não é no futuro não, já estamos falando do ano passado para cá. Por exemplo, já tem algumas academias já fazendo trabalhos, quando tem algum tipo de concurso literário, eles estão fazendo confronto para ver se consegue detectar parâmetros ou estilos, vícios de linguagem que normalmente são feitas pela inteligência artificial. Por exemplo, excesso de uso de travessões nas versões que são gratuitas, para desqualificar o trabalho da pessoa. Então, aquilo que se tem como autêntico, ou que é mesmo o conceito de belo, aí vai ser mudado, vai ser impactado, porque já tem gente que está sendo, acho que estamos vivendo tanto imerso nessa tecnologia, tão acostumados ao
corretor ortográfico. Uhum. Às vezes tem gente que nem estuda direito a gramática, o Não, e português. às vezes, mais do que não estudar, você não. Como você diz, às vezes digita meio mal, você fala, não vou voltar pra corrigir, porque eu sei que ele vai corrigindo sozinho. Às vezes eu faço, digito meio rápido e colocou no lugar de uma letra e saiu um W. Uma coisa bem descabada. Mas assim, antes eu voltava, agora eu sei que ele vai Corrige. corrigir, eu sigo a vida. Isso. Tem benesses, mas tem também os contras. E de vez em quando eu E- corrijo. Mas, Eu- é interessante porque é o seguinte, eu tenho um amigo que recentemente ele mandou um texto para mim, assim, um trecho de ficção. Ele falou assim, Zé, quem que é esse autor aqui? Aí eu li assim, bom, eu não identifiquei o autor, né? Pode ser que é um autor que eu não tenha lido, mas muito bem escrito. Ele falou, Zé, foi feito por IA. Muito bem Eu tenho uma escrito. amiga que é a maior tradutora de Agostinho do latim. E ela foi me falar, eu achei que ela ia descer o pau nos tradutores. Ela falou que traduz igual ela. E ela é muito boa. Veja o que está acontecendo nos manuscritos de Nag Hammadi, na época de 1947, que encontraram. O que a inteligência artificial já está fazendo relacionado à tradução, nenhum ser humano está O fazendo. trabalho do tradutor, então, daqui a pouco... Não só o trabalho do tradutor, muitos trabalhos aí. Autor de Eu ficção. vou arriscar isso que eu estou falando aqui, mas médico, advogado. Hoje já existem sistemas que a pessoa faz um site. Vou citar, por exemplo. E aqui no site ela entra em contato com o WhatsApp. O WhatsApp é uma inteligência artificial preparada. Ele faz os questionamentos, conversa com o cliente, faz a peça, faz o checkbox, faz a petição, peticiona no local. A própria inteligência artificial já protocola naquela cidade da pessoa e contrata um escritório para acompanhar. E o papel do advogado ali? Não, foi inteligência artificial. E no futuro, na medicina também, quantos diagnósticos? Está tendo um congresso de inteligência artificial de medicina agora, porque está tendo um risco de, no futuro, ter menos médicos por conta da inteligência artificial. Você vai em, às vezes, alguns médicos, é claro que a profissão, eu acho que o humano, ele ainda é substituível e vai continuar, minha opinião. Mas No quê? muito ser Na humano escrita, por não exemplo. vai continuar. Qual que vai ser a diferença de um texto escrito por um humano da inteligência artificial? Talvez não seja a qualidade literária. Assim, Como saber? Em época de fake news e tudo mais. não, mas Vai o que ser que você acha que vai ser? Qual que vai ser o diferencial? O que que você acha que só o humano pode escrever? O humano, ele tem algo que a inteligência artificial não vai conseguir. Que é aquela sensação, o sentimento, aquela amargura, a dor física, fisiológica mesmo. A máquina, ela sabe, ela ouve dizer, ela faz relato, mas ela não expressa a emoção genuína e verdadeira. Isso é um fato, mas assim, eu acho que do ponto de vista do resultado, ela vai enganar. Engana. Porque é uma questão de, isso que você coloca assim, do meu ponto de vista, ela pode não sentir, quer dizer, ela pode não ter consciência que a gente estava falando. Ela não tem intuição, ela não tem emoção e outros índices aí que indicam consciência. Mas ela pode dominar a técnica. Então, por exemplo, um poema, faça um poema romântico. Um poema romântico, ele tem técnicas, formas, Isso ela figuras faz de fácil. linguagem. Faz, Isso ela faz. faz. Muito fácil. Então, eu acredito que, assim, ela pode não sentir dor, ela pode não ter emoções, mas em função de todo um banco de dados que existe, de todas as referências que ela pode buscar nesse banco de dados, ela vai simular muito bem. E ela pode se passar por humano. E aí, o que eu acho que é interessante é assim, qual que é o conceito de... O que vai ser o conceito de arte, então, daqui para frente? Quer dizer, a arte é uma coisa humana ou está deixando de ser humana? A arte só está associada ao ser humano. Porque, assim, eu acredito, até hoje, tudo que a gente sabe de arte, a arte é uma das coisas mais próprias, digamos assim, do ser humano. Essa capacidade de manifestar exatamente sentimentos, emoções, intuições, inconsciente. Reflexões, De repente, tudo as máquinas estão fazendo. estão fazendo. O que é arte, então?
Uhum. Eu acho que esse é um questionamento. Já mudou o conceito. Pra mim já Estética. mudou. Olhe fixamente para essa caneta, Léo. A máquina vai conseguir hipnotizar igual você hipnotiza as pessoas? Mágico. Eu acho que até a própria noção do que é real, ele já é fruto de uma ilusão. A gente adquire e absorve tudo aquilo que a gente vive e quem fez tudo o que aconteceu para que fizesse você ser quem você realmente é fruto sim de uma ilusão daquilo que você acredita, ser bom, ser ruim. Olha lá a caverna do ética. Platão, né? Sim, Já é uma ilusão. caverna do Platão. A nossa realidade, ela também é um pouco ilusória. Então, nesse aspecto, nesse contexto, eu vejo uma relevância muito significativa no papel da humanidade para tentar frear esse avanço que está estrondoso. E eu acho que não vai conseguir impedir. Já não tem freio, para mim, minha opinião. E quando eu disse que a minha visão é um pouco pessimista, é porque a natureza em si e a humanidade, ela sempre vai viver num certo conflito. Porque nós, em sociedade, não vivemos em casas com conceitos de permacultura. Não tem uma sustentabilidade ali. É cimento, aço e amianto. E olhe lá. O jardim que a gente gosta tanto tem que ser De muito pedra. bem domado, muito bem ordenado, sem bichinhos saindo de lá, sem folhinhas escapulindo, Então né? já tem ali algumas mortes para que outras vidas possam florescer ali. E num contexto ecológico, qualquer aumento populacional num ecossistema, ele vai gerar o quê? Pandemia, vai gerar crise, vai gerar morte. Ele não se sustenta. Pode ver que o planeta Terra, de tempos em tempos, quando a população se expandiu, ele colapsou. Uhum. Fruto dessa questão biológica da natureza. Uma questão agora provocativa, fazer advogado do diabo, porque fala-se muito, né, das máquinas então tomarem as rédeas, imagina você deixar a cargo da inteligência artificial, você programa para que em um estado X dispare um míssil. E aí depois que ela já está programada, será que a gente consegue interceptar, mudar de ideia, né? Se você tiver um programa longo de ataque, então ela entender que chegou a hora, escapole ao nosso controle. Então, assim, bota em xeque o nosso livre-arbítrio. Eu estudo o Agostinho de Hipona, e sempre vem a questão do mal. E para Agostinho, o mal não tem substância, ele não existe como ser, tem a ver exclusivamente com a ação do homem. Ele escolhe fazer as ações. Eu me dou por satisfeita, porque eu acho que é isso mesmo. Que o mal é só fonte das nossas ações. E então é muito comum as pessoas falarem assim, mas se Deus sabia que com livre-arbítrio nós íamos fazer tanta coisa horrorosa, eu preferiria não ter livre-arbítrio. Muitas pessoas questionam isso, falam isso, porque ele fez e aí então o mal existe. Agora com a IA, talvez seja a hora que a gente não precise mais do livre-arbítrio, né? Talvez alguém possa corrigir, dirigir. A gente sempre fala que pode ser pior. E se for melhor? Pode ser E melhor. se ela for melhor? Pode ser melhor. No caso da IA, você imagina a própria área de medicina. A gente tocou no aspecto da empregabilidade, quer dizer, vai desempregar todo mundo, né? Uhum. É uma possibilidade. Podemos fazer o ócio criativo do autor italiano, como era o nome? Dominique De Masi. Mas você a IA, por exemplo, ela pode descobrir a cura definitivo do câncer. Graças ao desenvolvimento da inteligência artificial. Você quer coisa melhor? Mais fantástica, mais incrível, mais desejável? Agora, tem graça se não for a gente? Pois é. E as grandes Onde é que a gente entra nisso tudo? As grandes interceptações vieram de um hacker humano, né? A gente precisa saber disso. Então, todas essas intercorrências, elas podem ser também interceptadas por alguém que decifrou ali o algoritmo, a estratégia e pode intervir. Mas frear, eu acho difícil. Eu também acho difícil. Frear deliberadamente por escolha eu acho impossível, mas por outros motivos eu acredito que pode ser interrompido. Exatamente porque, assim, para você frear, a gente ainda não está no terreno da IA, né? Mas eu acho que isso aí vale para a Terceira Guerra, vale para aquecimento global. Vale para um que eu não coloquei aí, que seria um quarto risco antropogênico, que é a biotecnologia.
sabe? É questão ética, que é outra questão filosófica muito importante. Quer dizer, o ser humano, ele é ético ao ponto de ter essa clareza de que tem um limite, que nós vamos ter que mudar de rumo, ou então a gente se extingue? Tenho sérias dúvidas sobre isso, sabe? Eu acho que nesse sentido, particularmente nesse sentido, acho que governo e instituições de Estado são muito importantes para colocar um freio. Porque as corporações, as big techs, né, que a gente chama de big techs, que estão lucrando com esse tipo de coisa, elas não vão parar o desenvolvimento. E eu acho que a sociedade por si só também, que ela se beneficia disso, né? Além de ser alienada, porque eu acho que a rede social, ela aliena demais as pessoas. Aliena. Pelas fake news. Então as pessoas meio que são condicionadas por essa indústria. Se o Estado não fazer a sua parte naquela coisa de corresponsabilidade, se o Estado não fizer a sua parte de colocar freio, e aí o lance da regulação, por exemplo, das redes sociais, sou plenamente a favor. Se o Estado não colocar freio, as perspectivas do meu ponto de vista também são boas. O próprio algoritmo já limita a pessoa a ter conteúdo só aquilo que lhe apetece. Exato. Então ela fica muito limitada. Exato. Eu tenho uma certa resistência com o direcionada. Estado babá, sabe? O Estado babá, leis babás, porque regulamentar, não existe o Estado, existe pessoas, X, Y, Z. Corruptas, mal informadas, na melhor das hipóteses, mal informada. Na pior das hipóteses, com má fé. Mas eu não acho que é Estado babá, porque assim, qual que é a função do Estado? Se ele fizer a sua função, ele é babá? Não, acho que ele está cumprindo a sua função. A função do Estado, uma das funções, é legislar. Ele precisa legislar. Mas não precisa legislar sobre todas as coisas, né? Não precisa assim, pensar pela gente. Eu acho que a gente pode ficar com uma carga daí da responsabilidade. Tem uma esfera que é privativa do indivíduo, que o Estado não pode entrar. Eu, por exemplo, eu concordo com isso. Agora, tem coisas que são, assim, de impacto coletivo. Aquilo que tiver impacto coletivo, eu acho que o Estado, ele é o agente próprio para intervir e dizer, olha, aqui tem um limite. Porque quer queiramos ou não, o que é o direito, se você pegar o direito? O direito é a vida, a nossa vida ela é toda regulada pelo direito. Ela é. Isso é uma invasão na esfera da privacidade do indivíduo? Até que ponto? A regulação, eu vejo uma certa necessidade, porque com o passar do tempo, as pessoas estão se tornando vozes de extremos diversos. Vou citar um exemplo simples aqui. Manifestação de opinião em rede social. A pessoa acha que o fato dela ter direito à liberdade de pensamento e expressão, ela pode falar o que quiser. Só que tem determinados assuntos que são apologias a crime. Se você falar algum assunto por exemplo, maldades com crianças, para não falar outras palavras, isso tudo é o quê? É permitido? Não, não é. Porque existe uma coisa óbvia, que você não quer que aquele conteúdo que é horrível, ele seja disparado para outras. É igual um copo de água limpa e coloca ali uma sujeira. Vai contaminar a água inteira. Então o Estado, ele se pauta nesse aspecto para evitar essas lástimas, essas questões. E hoje tem gente defendendo todo tipo de argumento possível, tanto A quanto a Z, e além. Parece que a rede social, ela deu voz e microfone, não que isso seja ruim, mas ela fez um engano na mente de muitos indivíduos, que acham que aquilo ali é terra de ninguém e pode falar o que quer, qualquer asneira, e tem muita gente desinformada. E com um microfone aberto, vai contaminar outros menos desinformados ainda. Esse é o problema. Sim. Qual a relação, vocês veem alguma relação assim entre a arte hoje e o ativismo? A arte hoje é um ativismo, é uma forma de ativismo ou sempre foi? Como vocês veem? Para mim, a arte, ela tem um papel de ativismo puro. Ela pode, por exemplo, vamos apresentar de uma maneira estética. Uma linguagem regionalista, um causo caipira, o que pode fazer na mente de uma outra pessoa que é completamente urbana? Pode despertar uma curiosidade, pode fazer com que a pessoa desfrute de repente de algo que seja mais natural, ou então rebeldia. Você pega qualquer
ator, ativista, Frida Kahlo, qualquer... tem suas polêmicas à parte, mas ela sempre teve um papel ali com um pezinho na consciência e de quebrar paradigmas. Veja o que aconteceu em épocas de ditadura. Quantos artistas falaram e fizeram por meio de parábolas para que não fossem bem entendidos da censura e por aí vai. Então, para mim, a arte ela tem o seu papel que é muito importante nesse cenário. Mudança de contexto. Assim, porque na realidade a arte ela tem esses dois polos. Pessoal, só esse livro aqui, Carlos. Gosto. Nós mudamos aqui dos desafios do antropoceno e já estamos aqui. Eu esqueci de mostrar o livro, porque o José Carlos também é autor deste livro aqui. Que já não tem nada a ver com o outro. Gosto não é arte. Mas acaba tendo, porque esse negócio do que não é arte... Sim, acaba tendo. Esse negócio de que não é, que o que não, às vezes a gente acha que não é arte, tem muito a ver com essas mudanças da perspectiva do homem e da tecnologia, né? Então, o que é arte, o que não é, eu acho que tem tudo a ver, sim. Então, nós estamos mudando aqui por causa desse livro que eu ainda não tenho. Eu espero realmente que esse seja um presente para mim. Não, tá guardadinho. Porque você gosta, inclusive, você tem pesquisa na área de arte, eu não é? pesquisei. Confalone. Isso, Confalone. Eu vi acho que foi com o PX, você fez Isso. uma entrevista e você deixou muito claro que você tem uma pesquisa. Mas você estava falando e eu te interrompi, que tem uma visão diferente do Léo? Não é exatamente diferente, mas é o seguinte, é porque a arte, ela tem esse debate, vamos chamar assim, entre... Propósito, né? Se ela tem uma finalidade social ou se não. Se ela é arte por arte. Uhum. E eu confesso que eu, por exemplo, eu gosto muito de arte por arte. Que é uma coisa que eu procuro debater nesse livro, que quando você pega a história da arte, você pega lá desde os egípcios, passando pelos gregos, e aí até chegar na arte contemporânea, você vê que ela tem uma, vamos dizer assim, um gene. Ela vai se desdobrando, independentemente de questões sociais, que eu considero que é eminentemente estético. É estética mesmo. A evolução da estética, do olhar. Evidentemente, tudo isso tem influência social. Mas, e se diversifica, né? Ela de fato, a arte tem um elemento de autonomia. Século XX isso é muito presente. Você pega, por exemplo, ali a arte norte-americana da segunda metade do século passado, expressionismo abstrato. Sabe aqueles quadros que você fala assim, olha, meu filho faz igual. É isso que eu tô Mas falando. nunca fez. Espirrou uma tinta ali. Mas nunca fez. Cara, não é. Gente, não mas assim, quando você pega um Pollock, é assim que pronuncia? Pollock? Pollock é de um tipo. Eu não sei se eu tô sendo elitista, mas eu acho que o Pollock é de um tipo. E tem umas outras que eu vejo por ali que é diferente, assim, eu não sei te dizer onde é que tá a diferença, mas não é tudo Pollock, não. Porque, assim, outro dia eu falei isso num podcast com o PX, alguém escreveu assim, que visão mais elitista de arte, escreveram lá, mas engaje, gente, pode até falar mal. Mas essa é a visão social da arte. A arte tem que ter um compromisso social, que defende isso, né? Eu acho que tem que ter uma técnica, assim, por exemplo, o Confalone mesmo, esse outro dia tava mostrando a primeira Madonna que ele fez quando era menino, lá na Itália, e a última que ele fez. Sim. Aí acharam que a primeira era o final da vida, por causa da técnica, que tava uau. E que a última, que ele morreu pintando, era no início, por causa... E, tá vendo o que é o artista? Quando domina a técnica, assim, ele faz qualquer coisa. Mas é que ele era mais esmerado na primeira, e no último ele era mais desleixado. Falaram que a primeira era pra ele receber o título de mestre no mestrado. Depois ele foi fazer o que ele quis. Tá vendo? Então, assim, hoje parece que, de certo modo, eu gosto de consumir arte, assim, comprar obra de arte, eu gosto. Mas dá a impressão que o consumidor, tô falando a partir de mim, ainda tá procurando beleza na arte, Que é um e os conceito artistas clássico. ainda estão procurando, e os artistas já estão oferecendo mais crítica, ideia, ativismo, e eu não sei se as pessoas que compram arte estão querendo isso aí exatamente o tempo todo. Há alguma coisa ativista que eu gosto, sim, não dá para desvincular, mas eu acho que dá para ter ativismo, dá para ter crítica
a Guernica. Guernica. É ativismo, é E ao interação, é mesmo pensamento tempo é político. estética, E é porque aquilo é cubismo estética, puro. e tem uma coisa ali que me agrada, ou me incomoda, me revira o estômago, mas me Cubismo. provoca. Picasso. Não pode ser só a banana colada na parede, que É você isso que até é. falou lá no seu Maurício tá podcast. É. Banana, ou então sapato esquecido, né? Que virou. Que alguém se É. lembrou pra ver o que ia acontecer e o público. Nossa, esse aqui é Fora. demais. Porque agora, É. em nome da ideia, se não vem alguém explicar, botar a legenda, se não tiver muito a par do que está acontecendo. E eu gosto muito de uma ideia, assim, na filosofia, eu aprendi com o Jordino Marx lá no século passado, né, quando eu entrei na graduação, ele falava, um texto de filosofia, você pode até olhar que contexto foi o autor, com quem que ele dialoga, por curiosidade, para erudição, uma série de coisas, mas um texto de filosofia mesmo, ele tem que bastar por ele mesmo, ele tem que dar conta dele, você não tem que ficar vendo o que ele comia ao Tem que ser meio-dia, lógico, que né? hora que ele acordava, tem que ser lógico interno, e isso eu acho que tudo, tem que, aquele Coerência, né? trabalho tem que dar conta dele mesmo, aí precisa de 1000 coisas para poder te explicar. Ana, mas aí é o seguinte, você está falando, por exemplo, talvez de arte conceitual, aquela coisa que você chega assim, né? Eu não estou falando um quadro, vamos dizer, por exemplo, uma instalação. O cara faz uma instalação lá, põe um monte de terra lá e põe uns tijolinhos em volta lá. Aí é que tá o detalhe, quando você vai estudar arte contemporânea, assim, os grandes artistas, você vê que tem fundamento naquilo que eles fazem. Tem um os exemplo grandes, aleatório, tá? né? Não existe essa obra que eu citei. Uhum. Agora, o que existe de artistas ou pseudo-artistas, eu acho também que tem demais. Explora esse tipo de coisa. E nessa possibilidade, E eu acho que, e assim, se você pega, por exemplo, textos de arte, eles são tão herméticos quanto a obra. Acaba que não explica nada, não justifica nada. Então, assim, se você são pegar um catálogo linguagens. para entender a obra, você vai rasgar o catálogo e vai grilar com aquilo e falar, não quero mais saber de nada. Porque o texto, cara, não diz nada. Não diz nada. E que eu acho que isso é um problema. Agora, você pega, por exemplo, um autor que eu cito muito, que é o Júlio Carlo Argan, que é um... Sim, eu usei no meu referencial. O Júlio Carlo Argan, ele pega uma obra de arte, lá em arte moderna, não sei se eu li. Ele vai destrinchar, né? Ali ele te convence de que realmente aquilo é arte. A argumentação dele realmente é consistente. Não, ali é outro... Ali você percebe, ele é muito fundamentado, faz sentido o que ele fala. Ele estabelece nexos entre o passado, entre artista tal com artista tal, e você vai associando as coisas e você vê que tem nexo o que ele fala, sabe? Então, assim, tem arte e arte, né, Ana? Até mesmo o que é ou não é um conceito muito subjetivo, né? É complicado. Embora apesar do título ser Gosto Não é Arte, é mais uma provocação. Porque dá a ideia de que não existe subjetividade. Claro que existe subjetividade. Tem subjetividade. Tem que ter. A arte, ela não é uma ciência, ou dá para você estabelecer objetivamente o que é. Não dá. Agora, tem parâmetros. Né? Se você pegar, por exemplo, o que vale para literatura, que é o que você Vale fala, para tudo. tradição, uma coisa chamada tradição. Eu respeito muito o que tem relação com tradição. Né? Então, por exemplo, você pega Picasso volta às máscaras africanas, ele volta lá em Cézanne, você vai tecendo os liames e você vai vendo que influências. tem uma narração, e que Picasso é uma consequência lógica daquilo que está lá atrás. Você vê que tem lógica, faz sentido, é um desdobramento. Não é uma coisa que ele tirou da cabeça do nada e... Não, sabe? O Léo falava de literatura e dela ter esse engajamento, a arte ter esse engajamento social. Tá até já escalado para participar do nosso podcast, o Nilson Jaime, que tá fazendo um trabalho interessante divulgando a obra do Bernardo Ellis. Eles reeditaram a Enxada. E eu já tinha lido a Enxada, mas lá no ensino médio, para aquela coisa obrigada, sem nenhum prazer. E agora, com a reedição, eu comprei o livro que ele fez enumerado, edição especial de colecionador, e li de novo, né? E foi tão legal, tão gostoso ler a Enxada,
Porque que coisa mais atual, assim. Então, não é Opa. spoiler, porque se ninguém leu a enxada, né? O Bernardo é o nosso único membro da Academia de Letras, né? É, de brasileira. Brasileira de Letras. Então, ele ainda é um grande expoente. E é um representante muito importante desse regionalismo. Pois é. E aí, quando ele fala da enxada, a impressão de ser... Tá vendo que não é uma coisa goiana? O conto, né, é em cima da enxada, ele precisa plantar uma plantação... E ele é meio escravo, porque venderam ele. E ele fala pra ele assim, vai lá plantar. Ele, não vou sim, mas me dá a enxada. Ele fala, vagabundo, além de eu te dar o trabalho, você quer a enxada? Se vira. E eu fiquei pensando na uberização do trabalho, sabe? Ele te dá o trabalho e fala, cadê o carro? Te dei o trabalho sem vagabundo, ainda quer o carro agora? Vai, né? Então, é esse processo de trabalho que, de certo modo, nós... estamos caminhando, né? Você trabalha numa empresa, use tecnologias no seu trabalho. Tá, mas cadê as tecnologias para eu usar? Né? Te cobram uma atualidade tecnológica, mas cadê os elementos tecnológicos para eu usar? Já estão te dando trabalho, agora as tecnologias você corre atrás delas. Exatamente. Eu vejo muito professor sendo cobrado em escolas particulares. Usa tecnologias. Tá, mas cadê uma lousa interativa? O tablet. Aí o professor vai comprar com o super salário dele? Não tem como. É a enxada. E é curioso porque o próprio Bernardo... É uma metáfora. Mesmo que ele seja um regionalista, né? A linguagem, especificamente, academicamente falando, entende-se que ele é um escritor universal utilizando a linguagem regionalista. Isso é importante dizer. Gente, eu tô impressionada porque eu li muito tempo. Então, assim, que coisa indigesta. Tinha parte que eu queria pular e não queria ler. Porque que coisa horrorosa, gente, mas é no bom sentido. É tipo a beleza do Cristo crucificado. É uma coisa horrorosa, mas maravilhosa, assim. E essa questão que a gente estava falando aí, também da subjetividade nessa arte, do que é, o que não é, você vê que sempre vai ter alguma pauta, algo ligado a gostos, sejam eles regionais, populares. Então, para muita gente que vai ter, de repente, ojeriza de, sei lá, funk proibidão, Anitta, vai ter um público, um mercado gigante. Inclusive, se alguém levantar uma bandeira e dizer que não é arte, vai ter problemas. Então, o que é e o que não é também é um aspecto muito negativo, por isso que gosto nem sempre se discute, né? Teve uma crítica na Folha de São Paulo agora recentemente que a Aurora Bernardini dizendo que o Torto Arado, eu vi, que fez bastante sucesso, né? Do Itamar Vieira, o Torto Arado, aquela autora italiana, me escapou o nome dela, que assim, para ela não é literatura. Para ela não é literatura porque nessa discussão que a gente está tendo de engajamento, de utilidade da arte, ela acha que está servindo mais como canal de ideias políticas, de engajamento, do que propriamente discutir uma coisa interna da expressão artística e da estética, que é a linguagem. Isso é uma coisa que seria minha próxima pergunta, veio a calhar aqui. O Facebook, o Instagram, que as pessoas postam trechos de livros, de pensamentos, isso fomenta, desenvolve o gosto pela literatura? Você vê um trechinho e fala, uau, quero ver, ou enfraquece, banaliza? Eu acho o seguinte, eu acho que a cultura, mas isso é um processo assim, quando eu falo cultura, em cultura em sentido abrangente. Cultura envolvendo arte, inclusive, né? Literatura, as linguagens artísticas. Mas a cultura, de um modo geral, acho que está gourmetizada. Eu vou dar um exemplo na área de filosofia, que esse dia, eu acho que foi o próprio Pondé. Eu não sou muito fã do Pondé, não, mas assim, salvo engano, foi ele falando a respeito disso. Você pega, por exemplo, o estoicismo. Os estoicos estão em alta. Com os executivos, né? Sabe aquela Diário coisa estoico. Meio que jogou o estoicismo para a seara do empreendedorismo, autoajuda, empreendedorismo. E que isso os empreendedores, né? E que isso diminui, quer dizer, não se trata disso, porque autoajuda, eu acho que está muito claro para a gente que autoajuda é aquela coisa em embalagem bonitinha, aquela coisa para... É mercado também, né? Mercado. O cara, facilidades que na realidade o mundo real não é assim que funciona. Outro dia eu estava lendo que livros da seção de filosofia
tem vendido mais que literatura. Isso me chocou. Mas é. Mas a filosofia que tá Autoajuda também. vendendo... Mas exato, mas mais a vende, filosofia que tá vendendo não é o Não é a Kant, filosofia não é a raiz. crítica da razão pura. É Não. esse pasteurizado, é o diário estoico. Não é? Quer dizer, é isso que eu tô chamando de gourmetização. Quer dizer, as coisas assim de uma forma muito... Tem que ser bonitinho, tem que ser bem envelopado, empacotado, porque senão o público tá enjoado. Frase não de vai... efeito. Frase de sabe? efeito. Muito marketing. Uhum. Sabe? Eu duvido. Ó, se você pegar um livro do Sêneca, ou livro de fato, e passar por... Sabe? O cara, ele te chama na real. Uhum. Sêneca, Marco Aurélio, né? O estoicismo, Marco ele chama na Aurélio. real. E parece que essa coisa da autoajuda, parece que ela quer criar uma ilusão de que não, gente, calma, não é assim. É tudo, se você persistir vai dar certo. Tapa nas costas muito do segredo. otimista, muito bonitinho. O universo conspira a seu favor. Eu não acredito, eu não acredito que a vida é assim. Não acredito que é. Eu acredito que a vida é igual o Sêneca fala, igual Marco Aurélio fala, mas não igual a gourmetização de Marco Aurélio e de Sêneca fala. Não acredito nisso. Caminhamos então para o final do nosso podcast. Vou agradecer a participação de vocês, mas quero que a pergunta que eu não fiz, o que vocês gostariam de dizer, Léo, o que você gostaria de dizer, divulgar algum trabalho, o que você está escrevendo? Eu estou agora preparando alguns ensaios, né? Então, a gente está lá no podcast também, né? Cabeça aberta, fazendo a jornada pela fé. Qual que é essa intenção? É ouvir lados de todo tipo de crença possível e impossível. Então é ateu, cristão, a matriz africana, escolas de mistério, e filosóficas, etc. E a gente está fazendo também um apanhado desse tipo de contexto, além de outros ensaios. Mas caso alguém queira entrar em contato, pode me procurar aí nas redes sociais, falar. O seu contato, né? Isso. Aqui, seu Estamos Instagram. abertos. No mais, agradeço aí pela participação. É uma alegria estar aí hoje. O Léo tem CD gravado. Temos. Nós não falamos do CD. Ah, sim. Vou mostrar rapidinho, então. Silêncio dos Calabouços é um livro de contos policiais. E porque você trabalha na polícia também. Foi inspirado no seu trabalho na polícia? Tudo ficcional. Apesar de ter algum fundinho aí que pode ter como, né? alguma Não coisa. Tem como. Esse aqui é uma prosa poética, afinadores de piano. Talvez isso aqui tenha a ver com a irmã do Léo, que é uma grande musicista, Andréa Teixeira. Hoje ela maravilhosa. Vai estar lá, cabeça aberta. Hoje ela presidente tá lá. Da Academia Feminina de Letras. Olha só. As Sombras do Dia é um gênero fantástico. Esse eu conheço. Aí nós fizemos 2 livros de crônicas, Seleta e 10 anos de crônicas, na época que eu escrevia nos jornais, Diário da Manhã e Popular. Deve ser uma leitura fácil, assim, rápida. Fácil, rápida. Temos também livros infantis, Robotecos e... Livros infantis, essa é novidade, eu não sabia. Sim. Aniversário de Dragão, ela é uma... Porque você tem essa pegada com o universo lúdico, infantil, Sim, você é mágico. Sim, sou presidente da Associação dos Mágicos aqui do estado também. Então, o Aniversário de Dragão, ele tem um exercício estético bem diferente, porque ele é poesia rimada e tudo de humor. Então, ele é bem interessante. O primeiro que eu fiz, tinha 18 anos, Mergulhando no Pensamento, Brasil, Poema Crítico. É um livro sobre crítica, política. Que ano que foi esse aqui? 1998. Olha. Esse aqui é um CD que a gente participou, do Wes Darley Adorno. A parte de viola caipira é minha aí. Você toca viola também? Pouco, eu sou amador. Que bacana. A minha irmã, que ela é profissional. Não, a sua irmã aí é outra coisa, né? Então é isso. Que bom, muito obrigada, Eu que agradeço. Léo. E você, José Carlos Guimarães, Guimas, você não trouxe nenhuma obra, nenhum quadro, né? Que você está fazendo agora, voltou a fazer, Olhos sobre Tela. Tem uma exposição prevista para março do ano que vem, lá no Cora Coralina. A sua pintura é... Vocês são os primeiros convidados e ao vivo, olha só. Que bacana, né? Estarei presente, Serão com certeza. Retratos. Divulga pra gente. Estou retomando, retratos. E aí vocês já estão convidados. O Confalone era exímio retratista. Era, exatamente.
E assim, eu queria ser prolixo igual o Léo para escrever ficção. Adoro ficção. Tenho coisas escritas, mas assim, eu nunca mostrei, né? Uhum. E, inclusive, eu cheguei a fazer um livro de mais de 400 páginas, um romance. Mas eu tenho uma enorme dificuldade de criar enredo. Uhum. Criar enredo e personagem também não é fácil fazer personagem, né, Léo? É. Mas, enfim, te agradecer, Ana, pela oportunidade, dizer que, tá, gente, aí quem tá nos acompanhando aí, ó, Filosofia do Câncer, que é um livro da Ana que eu li. Achei muito bom o seu livro, tá? Obrigada. Tá de parabéns. Você tem meu livro E eu também, achei né, Léo? que Uhum. tem lugares aqui, inclusive, que inspira você a fazer ficção, você acredita? Naquele momento em que você fala que você estava no trânsito assim, sem a touca, e a pessoa para no trânsito assim para te dar passagem. São pequenas minúcias que você vai dando do dia a dia, da sua situação, e vai se construindo um personagem. Parece que tem um personagem ali. Eu acho que você poderia, de repente, enveredar pela ficção, viu? Contar essa história na forma de ficção. Ah, será? Eu não tenho muito essa pegada, não. O Yuri tá dizendo para eu fazer um volume 2, um desdobramento desse, Yuri. mas ainda não tive inspiração. Pois é. Mas é isso, então, e obrigado, agradecer você pelo espaço. Só recebe a canequinha quem participa do nosso podcast. Olha que chique, ó, a canequinha ali, ó. A canequinha mais vai pra minha querida coleção da cidade. Ó, vou Esse é de recomendar o você. livro do José Carlos. Leitura obrigatória, viu? Desafios antropocêntricos. Poderia ser um livro paradidático, muito não bom. poderia? Com certeza, já falei. Obrigado, Léo. E não deixem de ler também, tá, gente? O Leonardo Teixeira, eu li. E assim, realmente o cara escreve muito bem ficção. E de fato, eu não tô brincando. Numa época que não tinha inteligência artificial. Eu queria ter essa capacidade para escrever ficção, tá? Como que Imagina. vai ficar os prêmios literários a partir de agora? Como avaliar isso, né? Igual Uma dificuldade. O que de fato foi escrito por um ser Gente, humano. muito né? obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Valeu demais. Obrigado, Ana. Até mais. Pessoal, se inscreva no canal, comentem. Beijo, tchau, até a próxima. Valeu, Ana.